Muito bem. Então estamos ainda no artigo 2º. Tem mais alguma coisa para ver aí do artigo 2º? Essa questão então do termo médio aí, não é? Ficou claro o que é o termo médio? E ficou claro que nós não tomamos Deus aqui em sua definição essencial, mas nós tomamos Deus em um significado não essencial, mas que é necessário para explicar os fenômenos do mundo. É o que ele diz aqui. Ora, os nomes de Deus lhes são dados de acordo com seus efeitos. Então, motor imóvel não é o nome essencial de Deus, tá certo? Mas é um nome que lhe é dado de acordo com seus efeitos. Então, nós tomamos esse nome, que não é a essência de Deus. Nós tomamos esse nome como termo médio da demonstração. Não é a essência de Deus, mas serve para provar que existe algo, e que esse algo é aquilo, embora aqui não seja isso, é aquilo que nós chamamos de Deus. Tá certo? Não sei se está claro. Sim. Assim. Aquilo que é por si mesmo, sem ter causa, não é isso? É um motor. O motor imóvel ou seja, é uma realidade que move as outras e não é movida por nada. Isso aqui é necessário para explicar o movimento do mundo. Mas isso aqui, motor imóvel, é a essência de Deus? Não é a essência de Deus. Mas para provar alguma coisa, eu não preciso saber qual que é a sua essência? Preciso. Mas aqui, porque o argumento é quia, etc., eu pego um atributo, vamos dizer assim, de Deus, enquanto causa dos fenômenos que eu observo no mundo. E esse atributo é suficiente para saber que existe essa realidade que é uma realidade transmundana. Nós não sabemos qual é a essência de Deus, mas nós sabemos que existe uma realidade transmundana a partir de um atributo ou de alguns atributos dessa realidade, né, que são essenciais ou necessários para explicar a própria realidade mundana. Tá ok? Então é isso que ele diz. Ora, os nomes de Deus que são dados na demonstração quia, né, lhes são dados de acordo com seus efeitos, como se mostrará mais adiante. Assim, ao demonstrar a essência de Deus por seus efeitos, podemos tomar como termo médio o que significa o nome de Deus. O que significa, né, no caso aqui significa, entre outras coisas, motor imóvel, embora o motor imóvel não seja a própria essência de Deus. É um fator coadjuvante, né? Hein? É um fator coadjuvante. Sim. É um atributo verdadeiro de Deus, ele é motor imóvel, né? Mas não é a essência não é essa, esse é um atributo, né? Imutável. É imutável. Mutabilidade. Sim. Engraçado que as religiões orientais elas também chegaram a essa mesma ideia, né, de uma imutabilidade por atrás dessa impermanência, né, o tal por baixo, o tal eterno, né? A filosofia já desde o seu nascimento com Parmênides chegou a isso, né? Também. O ser e não pode não ser e é imutável, né? Que é racional, porque são nomes pensando nesse. Exato, porque uma passagem do não ser ao ser é impossível, porque o não ser não existe. Uma passagem do ser ao não ser também não pode existir, porque o não ser não existe.
Então, só existe o ser. E o ser é o ser, pronto, acabou, é imutável, né? Incriado, eterno. Isso é Parmênides. E ele estava fundamentalmente certo. Só que ele, vamos dizer assim, eu chamaria a evidência lógica. Essa é a evidência lógica, ou lógico-ontológica. Mas ele não se ateve, ou não prestou atenção na evidência fenomenológica, né? Porque no mundo dos fenômenos nós vemos a mudança. E aí isso é que ele não explicou. Agora a questão, a objeção 3, né? Ademais, se demonstrasse a existência de Deus, não seria senão por meio de suas obras, que é o que de fato acontece, né? Ora, as obras de Deus não são proporcionais a Ele, pois são finitas e Ele é infinito. Não há proporção entre o finito e o infinito. Por conseguinte, como não se pode demonstrar uma causa por um efeito que não lhe é proporcional, segue-se que não se pode demonstrar a existência de Deus. Basicamente, esse aqui é o argumento protestante, se a gente quiser traduzi-lo em termos filosóficos. Existe uma diferença enorme, é isso que Barth vai dizer, né? Entre Deus e as criaturas, que as criaturas são finitas e Deus é infinito. Como que o finito vai falar do infinito? É impossível. Não existe mediação, tá certo? Mas qual que é a resposta de Tomás de Aquino? Deve-se afirmar que por meio de efeitos desproporcionais à causa, não se pode obter dessa causa um conhecimento perfeito. Mas, como se disse, a partir de um efeito qualquer, pode-se demonstrar claramente a existência da causa. Assim, partindo das obras de Deus, pode-se demonstrar a sua existência, ainda que por elas não possamos conhecê-lo perfeitamente quanto à sua essência. Mas conhecemos alguns atributos de Deus, propriedades de Deus e propriedades reais. Entende? Propriedades reais, é claro, aqui toda a doutrina da analogia de Tomás, principalmente do último Tomás, que ele sofreu uma evolução também na sua reflexão sobre a analogia. Ele vai dizer que a analogia, ele vai afirmar a relação entre Deus e as criaturas de conhecimento a partir da analogia da causa para os efeitos. A causa sempre deixa algo de semelhante a si, por mínimo que seja. Esse nos remete à criação, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Essa semelhança. Não, sim. A semelhança aqui, em sentido muito lato. Possibilidade de uma comunicação, de saber algo sobre o. A semelhança aqui, em sentido muito lato, ela não é só do homem, é de toda a obra da criação. O homem tem uma semelhança de modo particular. Sim. Mas o problema desses que negam, né, essa ligação com Deus, ainda que seja por um fio muito tênue, o problema já é um problema de ordem teológica do pecado original, que corrompeu a natureza. Certo? Porque é evidente, não é, aos olhos da razão, que se Deus é a causa, né, as criaturas aqui o efeito, é claro que fica algo da causa nos efeitos. E aí se estabelece então uma mediação, por tênue que seja. Mas aí vem, não é, os pessimistas da teologia mais pessimistas do pecado original. Não, essa ligação que poderia existir, né, ela é obnubilada, obscurecida pelo pecado original. Mas pela graça também. Mas é só pela graça, só la gracia, né? Muito bem. Mas o solo graça de
é ligado diretamente a esse conceito. São dois conceitos básicos, né? Sola Scriptura, sola fides, sola gratia. Particularmente o sola gratia é referente exatamente a essa ideia de que só a graça revela. Só a graça restaura a natureza humana. Só a graça nos coloca em contato com Deus. E não a razão. Nada daquilo que o homem pode fazer por si mesmo. A razão é competente, sim, para resolver as coisas desse mundo aqui, de ordem econômica, apertar o parafuso de organizacional. Exatamente. Sim. Agora, também serve mais para entender Deus, não. Não. Metafísica cortada. Parece um pouco estática e cinemática, né? O conceito de uma foto e um filme, né? Um é uma visão estática, né? E o outro é uma visão em movimento, né? A filosofia que a gente está imerso hoje exato. Mas aqui seria até bom se a gente pudesse, o tempo não deixa, né? Mas se a gente pudesse fazer, por exemplo, um curso sobre o próprio conceito de razão ao longo da história da filosofia. O conceito que tem preponderado de razão a partir da modernidade é essa razão só que mexe com os fenômenos, só isso. Tá certo? Agora, acho que não dá para entrar no outro artigo, no artigo 3º. Né? Ficamos com um artigo só. O outro é o artigo das 5 vias. Vai ser uma aula para cada via. E aqui temos que falar muito sobre cada via. Eu já vou adiantar uma coisa. Para mim e para Tomás também, ele deixa claro isso. A primeira via é a mais clara e a mais convincente também. As outras vias, Tomás apresenta aqui, não é? Eu não sei para ele o que dizer, mas as outras vias, para mim pelo menos, algumas outras apresentam alguns problemas, mas a primeira... Tá bem, então ficamos por aqui, né?